Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, por todas as bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Perdoe os nossos muitos pecados, fortaleça a nossa fé hoje através do meditar da Tua Santa Palavra. Fica conosco, isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem, daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 6 a 15, que diz assim: Talvez eu seja um principiante no falar, mas no conhecimento não sou. Sempre e em todas as situações temos dado provas disto a vocês. Quando anunciei a vocês a boa notícia de Deus, fez isso completamente de graça. Eu me humilhei para engrandecer vocês. Será que houve algum mal nisso? Enquanto estive trabalhando entre vocês, fui pago por outras igrejas. Por assim dizer, eu estava roubando delas para ajudar vocês. E durante o tempo que estive com vocês, quando precisava de alguma coisa, não incomodava ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia me trouxeram tudo o que eu precisava. O que aconteceu no passado e acontecerá no futuro é isto: eu nunca exigirei que vocês me ajudem. Pela verdade de Cristo, a qual está em mim, eu garanto que ninguém, em nenhum lugar da Caia, tirará de mim este orgulho de anunciar o Evangelho sem cobrar nada. Por que estou dizendo isso? Será que é porque não amo vocês? Deus sabe que os amo. O que estou fazendo agora, vou continuar a fazer a fim de evitar que aqueles tais apóstolos tenham motivo para se gabar e dizer que fazem um trabalho igual ao nosso. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, em um levantamento feito em 2019, haviam 109 mil igrejas evangélicas no Brasil. Imagine então quantas tem hoje. Todas as igrejas falam de Jesus e usam a Bíblia. O problema é que muitas igrejas enfatizam a cura de doenças, sucesso financeiro e resoluções de problemas desta vida. Mas a missão que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio fazer no mundo não foi essa. Jesus veio ao mundo para nos salvar dos pecados e do inferno, como ele mesmo diz que veio salvar os que estavam perdidos em Lucas 19:10. João Batista, ao ver Jesus em João 1:29, afirma: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus fazia curas e milagres, era para mostrar às pessoas da sua época que ele era o Filho de Deus, Salvador do mundo. Na verdade, Jesus muito mais ensinou do que curou e fez milagres. Portanto, a ênfase da palavra de Deus está na salvação eterna no céu e não na resolução dos problemas materiais e corporais desta vida. Até porque um dia vamos morrer de qualquer jeito e aí sim, o destino eterno será vivenciado no céu ou no inferno. Quando se enfatiza somente as coisas desta vida, transforma-se Jesus em um curandeiro e um fazedor de milagres e não no Salvador prometido. Ensinar erradamente sobre Jesus não vem de hoje. Já na época do apóstolo Paulo havia este problema. Havia na cidade de Corinto homens que falavam bem, eram ótimos comunicadores, mas estavam ensinando mentiras sobre Jesus. Paulo fala no texto de hoje que ele até pode não falar tão bem quanto os outros mentirosos,
mas ele fala a verdade da palavra de Deus. Isso é o mais importante. Paulo diz assim: aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem, mas no fim eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Lembrei agora de uma armadilha para mosquitos. Essas armadilhas têm uma luz que atrai os mosquitos e quando eles encostam na luz, queimam e morrem. Assim também, não adianta irmos atrás de muitas promessas falsas e ilusões. Jesus já falou em João 16:33 que neste mundo nós vamos passar por aflições, mas é para termos coragem nele, porque ele venceu o mundo e esta vitória é nossa pela fé em Cristo. Mas a vitória é lá no céu. Lógico, podemos e devemos orar a Deus pedindo sua proteção, amparo e bênçãos sobre nós e nossas famílias. Mas precisamos ter a consciência de que este mundo é passageiro e nesta passagem podemos passar por momentos difíceis, mesmo sendo cristãos. Também um dia teremos de enfrentar a morte. A esperança do cristão é que ele tem uma vida eterna no céu esperando por ele. Como diz Filipenses 3, 20 e 21. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Paulo hoje está defendendo a sua missão de ser apóstolo de Cristo e levar a palavra de Deus às pessoas. Ele diz que os outros que se autodenominavam grandes pregadores, profetas e apóstolos eram falsos e enganavam as pessoas quando falavam da palavra de Deus. Ele diz que não era para os cristãos de Corinto ficarem ouvindo e crendo no que eles falavam, mas para conservarem-se firmes no ensino que receberam e recebem dele, pois o que ele fala é a verdade da palavra de Deus. Jesus também foi acusado falsamente, foi perseguido e morto, porque haviam líderes religiosos que não queriam que o povo crescesse nele como seu Senhor e Salvador. Jesus nunca se preocupou com isso. Ele sabia quem ele era, o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar a humanidade dos pecados, do diabo e do inferno. Como ele mesmo diz em João 3, 16 a 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Também Jesus diz assim em João 8,12: Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Portanto, estimado irmão e irmã, não precisamos ir atrás de mensagens e promessas novas e falsas. Temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, e tem tudo o que precisamos saber sobre a salvação e como devemos viver neste mundo até chegarmos aos céus. Cuidemos para que ninguém nos engane e não nos seduzam a doutrinas falsas, erros ou qualquer coisa que nos afaste da palavra de Deus, que nos mostra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, somente a salvação pela fé nele como Senhor e Salvador.
Firmemos nossas vidas na palavra de Deus, na oração, e juntos na igreja, continuemos nossa caminhada de fé em Cristo rumo ao alvo, a vida eterna no céu. Romanos 8, 31 a 39 diz assim: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como diz as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro, somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós somos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna no inferno para a maravilhosa luz da salvação pela fé em Cristo. Que nós possamos permanecer firmes na Tua palavra. Não deixe que o diabo, o mundo e a nossa vontade corrompida pelo pecado nos enganem e nos seduzam a fazermos pecados. Que nós possamos permanecer firmes em nossa fé até estarmos contigo nos céus. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.